Então aqui a gente vai dar início à nossa orquídea. Eu tô usando todas as tintas ali no potinho da Wilson & Newton, tá? Comecei com o verde, e é o verde 599. Depois na descrição do vídeo eu vou deixar todos os materiais. E eu tô deixando ele bem aguado, bem transparente, pra fazer a primeira camada, tá? Então vou fazer a primeira camada de todas as folhas verde. Agora eu tô pegando o magenta, que é o 003, também vou deixar ele bem com bastante água, para ficar bem clarinho. E eu vou dar a primeira camada dessa parte rosa. Aqui acabou manchando, então eu tiro com um pouquinho de papel mesmo. Porque o verde tava com aguada ainda, não tinha secado, então ainda não secou, eu acabei pintando, e aí isso pode acontecer. Se acontecer, é só tirar com um paninho. Agora eu vou misturar, tô misturando aqui 2 tons de verde, um verde um pouco mais claro e um verde escuro. E também vou colocar um pouquinho de ocre. Vou colocar um pouquinho de ocre, então eu usei o verde 599, o verde escuro 696 e o ocre 744. Fica um verde um pouco mais escuro, como se fosse um pouco mais sujo. E aí de novo eu vou dando, só que agora, né, a segunda camada aqui, pra ir criando, pra gente depois começar a criar volume nessas folhas. Agora eu tô adicionando um pouco de amarelo no mesmo verde que eu tava, pra deixar com luz essas folhas. O amarelo que eu adicionei é um amarelo bem forte, 346. Lógico que você não precisa usar os mesmos materiais, tá? Você pode usar o material que você tiver aí, então se você tiver um amarelo mais forte, você usa ele, não precisa ser o mesmo. Eu vou deixar depois na descrição aqui do vídeo todos os materiais que eu usei, mas não fique preso, esses são os materiais que eu usei porque é o que eu tenho, não tem tantos materiais assim. E acaba muitas vezes misturando o material também, que é muito legal para você aprender. Então você pode ou fazer mistura de materiais ou usar materiais mais simples, mas com essa ideia de mais escuro, mais claro. O importante é a técnica que você vai aplicar independente do material. E aqui de novo eu usei o magenta 003. Todos esses materiais que eu usei até agora é da Wilson & Newton.
Agora eu coloquei o magenta, tô colocando magenta, mais o azul. Um azul bem vivo, um azul bem forte, acabou não aparecendo aqui no vídeo, mas é um azul bem forte. Tipo um azul bique, no caso aqui o meu azul é o 660, mas se você tiver um azul bem forte, pode misturar, ele vai dar quase, não chega a ser um roxo, mas é indo para esse tom. Eu vou começar a usar o amarelo, é um amarelo muito vivo. Esse daqui é o amarelo 346, só que eu deixei ele bem fraquinho primeiro, deixei ele com bastante transparência, para primeiro eu fazer a primeira camada, e depois eu ir colocando a camada mais forte em cima da outra. Eu ainda tô fazendo na parte que tá com água, então eu dei uma primeira camada em tudo, de amarelo bem clarinho, e depois eu comecei a colocar um amarelo super forte, mas eu não esperei secar. Então esse amarelo super forte, ele meio que se dilui junto com o transparente. Eu vou usar agora um pouquinho de marrom, um marrom escuro, mais um outro tipo de marrom, para dar um aspecto meio que de envelhecido na folha. Como se fosse lembrasse um pouquinho dessa coisa de terra. Então eu usei o marrom 076 mais o 074. Então se você tiver dois tipos de marrom, ou até mesmo um só, dilui bastante ele, porque a ideia é dar uma camada muito fina. Porque eu já consigo, para que esse marrom ele não se destaque muito, mas ele esteja presente ali, porque ele vai, principalmente na questão das bordas, ele vai aparecer. Então, o que eu fiz foi dar a primeira camada como um todo de marrom e depois escurecer as laterais, porque assim eu consigo fazer com que a folha ela tenha essa curvatura, né? Eu consigo fazer volume escurecendo as laterais com o marrom. E também me dá esse aspecto mais forte de folha mesmo. Eu coloquei, gosto muito de trabalhar com os ecolines. E aqui, como era uma parte que eu queria que se destacasse muito, ficasse muito viva, principalmente em flores, né, que tem algumas flores que tem partes que são as cores são muito chamativas, muito vivas, eu gosto de usar o ecoline. Então aqui eu usei o ecoline 337, e quase não misturei ele com água, ele já é muito forte, então eu usei o ecoline junto com o azul, que é um azul bem forte, no meu caso aqui o 660, então eu misturei um pouquinho
porque eu queria que ficasse algumas partes roxa, igual tava na imagem. Então eu pegava ele como azul mesmo e já misturava ali. E como o Ecoline não tinha secado ainda, eu já conseguia ter o roxo na hora, bem nos pontos que eu realmente desejava. E agora eu comecei a misturar marrom com azul, porque eu queria um marrom, só que não o marrom que eu tinha, o tom que eu tinha. Eu queria um marrom muito escuro mesmo, bem forte. Então eu coloquei um pouco de azul, que era o que eu tinha aqui, um azul bem escuro. No meu caso, o azul foi o 327 da Winsor Newton e o marrom foi o 074. Então, quando eu misturei os dois, ficou um marrom muito escuro. E aí eu consegui o efeito que eu queria. Quanto mais eu misturava essas cores, né, mais escuro ficava. Aqui eu não tentei seguir fiel a imagem não, porque senão eu iria enlouquecer, né? Porque ficar olhando pontinho por pontinho não ia rolar. Então fui olhando mais ou menos o local que é onde tinha mais pontinhos, como que era, e fui tentando fazer algo próximo disso, mas também sem enlouquecer, sem fazer tão fielzinho assim. E aí eu simplesmente fiz umas maiores, umas menores. Acho que esse contraste
fica muito legal. Agora eu dei uma aguada na mesma formulazinha que eu tinha feito ali, né, que era o marrom junto com o azul, e dei uma clareada nesse tom. Porque aí eu observei que na imagem tinha umas manchas, né, como se fossem essas pintinhas, só que mais claras. Então eu peguei a mesma cor e dei uma clareada e fui fazendo essas manchas também, mas bem clarinho, para ficar bem próximo da imagem. Aqui eu tô fazendo uma sombra para criar a profundidade. E agora eu peguei o amarelo, um colírio amarelo,
Olha a diferença, né? A Pauline traz uma cor muito viva. Então, eu fiz questão de colocar um pouquinho de amarelo pra ficar mais forte, porque achei que do jeito que tava, não tava tão legal assim.